Yasmin Corbo, filha, o que você precisou deixar lá fora para estar aqui hoje? Eu acho que algumas expectativas, talvez. Não deu tempo de fazer a unha. Queria ter me preparado mais, tive um dia muito cheio. E talvez uma imagem que talvez não sobreviva a esse episódio, uma armadura, talvez. Vamos falar um pouco então do passado, né? Todo consultório de psicoterapia já é de praxe a gente falar do passado, da infância. E se você for falar de você quando você era criança, qual é a primeira imagem que te vem à mente? Eu tenho muito clara essa imagem. É a escada da nossa casa em Arraial do Cabo. O chão era de mogno, de madeira, né? A sensação que eu tenho é que eu passei a existir nessa cena, porque é literalmente a primeira cena que eu lembro. Lembro de uma casa muito grande, pelo menos para mim, né, na minha perspectiva, era uma casa gigantesca. E muito chão, muita madeira, aquele cheiro de cera, né, que antigamente se usava cera para limpar chão de madeira. Eu acho que essa é a primeira imagem que eu lembro, assim, como se eu tivesse passado a existir a partir daquele frame. Provavelmente você tinha uns 4 para 5 anos de idade, né? E quem você era quando ninguém estava te olhando? Eu acho que para quem estava fora, eu era uma criança tímida, calada, talvez desconfiada, até pelo contexto que a gente vivia, né, de estar sempre tendo que lidar com muita gente, mas dentro de mim tinha um mundo, assim. Então eu sempre imaginei muito, eu sempre nos meus banhos, nos momentos que eu estava ali com as minhas bonecas, sempre acontecia muita coisa dentro de mim. E eu acho que eu tenho a sensação de que realmente era muito diferente da Yasmin que as pessoas viam, porque dentro de mim tinha um mundo, assim, de imaginação, de sonhos, de projeções. Eu sempre me imaginava fazendo coisas, sendo atriz, sendo cantora. Sempre me imaginei sendo cantora. Sempre tive o sonho de ser cantora. Sempre imaginei muitas situações. Sempre tive a mente muito criativa nesse sentido de estar num lugar e imaginar algo acontecendo com alguém. Então eu acho que acontecia muita coisa dentro de mim, fora também. Mas talvez, assim, no meu mundo fosse diferente, sabe? Não sei se eu me fiz entender, mas fosse diferente daquilo que talvez as pessoas vissem de uma menina tímida, um pouco mais fechada. Então o que você fazia ainda não mostrava quem você era. Sim, não mostrava. Eu acho que é interessante até pensar nessa timidez, porque ela realmente ficou no caminho, né? Eu não me considero uma pessoa tímida hoje, da adolescência para a vida adulta. Isso praticamente sumiu. Eu gosto de ser expansiva, gosto de me conectar, crio intimidade às vezes mais rápido do que deveria. Mas eu acho que no contexto, né, da minha infância, eu lembro de sentir segurança, confiança e intimidade em pessoas muito específicas. O fato da nossa casa sempre viver muito cheia, com muitas pessoas de fora, e eu tinha uma certa raiva dessas pessoas, porque eram pessoas que estavam ali envolvidas no trabalho do meu pai, não eram pessoas que representavam algo bom para mim. Então tinham pessoas
em que eu podia ser talvez essa Yasmin mais divertida, mais criativa, e essas pessoas eram os meus portos seguros, né, eram as pessoas que eu amava ter perto, que eu confiava, que eu brincava, que eu me abria. Mas eu me lembro, sim, me lembro. Aos 7 anos de idade, eu fui chamada pela sua professora da escola, porque uma redação sua foi lida no meio de um de um uma reunião, né, que era o conselho de classe. E essa professora veio com essa redação, muito perplexa por ter sido uma criança de apenas 7 anos de idade que tinha escrito. E ali já dava para perceber o futuro de alguém muito criativo, introspectiva, que é diferente de tímida. E ali surgia a menina que se transformaria numa escritora, numa pessoa criativa, numa pessoa que pensa, cria, uma pessoa que lê muito e que busca muito. Mas mudando um pouco de assunto, Yasmin, você acha que você era uma criança que obedecia ou que questionava bastante? Eu acho que essa pergunta, a pessoa ideal para responder seria você, mas como a paciente sou eu, vamos lá, vou dar a minha versão. Tô brincando, eu não vou defender nada que não seja verdade. Eu sempre tive muita dificuldade em fazer o que as pessoas me mandavam fazer, por simplesmente mandar. Então, eu acho que é diferente de você ser rebelde, né, você querer, por simplesmente querer, infringir todas as regras, acho que não era sobre isso, mas aquele questionamento, né, de: "Mas por que eu tenho que fazer isso?". Porque se você me disser que é só porque você quer, cara, a minha vontade já foi por água abaixo. Então eu acho que sim, eu fui uma criança bem questionadora. Eu sei que eu te cansei muito, com muitas perguntas e muitas conversas sem fim, e me lembro de situações em que eu passava horas dentro da minha cabeça arquitetando formas de te convencer de algo que eu queria. Você lembra da situação da mochila? Da bolsa vermelha de bolinha branca, final de sábado. Eu acho que eu passei umas 72 horas na sua cabeça, falando que eu queria aquela mochila. E eu lembro exatamente o momento em que você levantou e falou: "Vamos comprar esse raio dessa mochila, que eu não aguento mais". E você sabe que hoje, com a maturidade, com a maternidade, eu acho até que você estava certa, porque você isso mostrava a sua personalidade. Talvez eu como mãe, né, de primeira viagem, ali me sentisse um pouco cansada, mas eu olho para trás e vejo quanto que foi importante, porque isso te trouxe até aqui, inclusive até esse divã. Eu concordo, hoje eu tô em outro lugar, né. Hoje eu sou a mãe da criança teimosa, eu sou a mãe do menino determinado. E apesar da gente se cansar e às vezes ser mais fácil, né, a gente dar respostas mais embaladas, eu sei que tem um temperamento ali que talvez leve ele muito longe. Às vezes é difícil ser essa pessoa teimosa, porque para o bem e para o mal, tem horas que a gente tem que aceitar que as histórias acabaram, tem horas que a gente tem que aceitar que
que a gente não vai conseguir, e para quem é muito determinado, às vezes é muito difícil a gente aceitar que a gente não vai conseguir. Mas no fundo eu me sinto satisfeita. Eu acho que muita coisa me encontrou por eu ter sido essa pessoa insistente. Aprendi a negociar bastante, sendo essa criança insistente, e fico feliz de ter, inclusive, tido espaço para ser essa mulher que desde cedo tinha um temperamento muito forte. E ainda na infância, o que que era felicidade para você nesse tempo? Além de brincar com suas amigas? Vamos lá. Eh, eu acho que o lugar mais alto, mais milionário que eu já tive foi passar verão na casa dos meus avós em Arraial do Cabo. Acho que se eu fechar os olhos eu consigo voltar lá, sentir o cheiro da madeira recém-pintada, que eles reformaram a casa para o verão. Eu consigo lembrar de tirar um cochilo à tarde depois da praia e passar a carrocinha do brigadeiro buzinando. Eu consigo lembrar do meu avô desligando o ventilador enquanto eu cochilava, porque senão a conta de luz ia vir muito alta. Nunca veio. Consigo lembrar daquele banho pós-praia. A gente senta assim no sofá dos nossos avós, que nunca é o sofá mais confortável do mundo, mas ao mesmo tempo é. E aí a gente põe a toalha assim no colo, pega o creme de pentear. Nos anos 2000 isso era muito comum. Penteia o nosso cabelo olhando o que tá passando na TV. Lembro de diversas novelas que a gente assistiu ali no contexto, lembro de tios batendo a palma ali na frente, na fachada da casa, porque não tinha campainha, e eles entravam, e o papo ia fluindo, e a minha avó sempre comprava uma batatinha Ruffles do sabor que eu gostava, sempre tinha paçoca. Em determinada hora do dia eles davam umas moedinhas ali por debaixo da mesa para poder a gente sair para comprar doce. Eu acho que felicidade para mim é isso. É um nível de sofisticação, de confiança, de segurança, de você saber onde você tá, com pessoas que você ama, que você confia, de ter esses cuidados assim no dia a dia, de ser um lugar que você pode acessar, né? Todo janeiro a gente estava aí. E muito pouco era necessário. E eu acho que essa é a graça. Muito bem. E as memórias vivas da adolescência? Vamos falar dessa parte? Vamos, dá para censurar? Na minha adolescência, eu acho que todo esse universo que existia dentro de mim, todos esses desejos, essas vontades, essas projeções, esses sonhos, tentaram ganhar forma de uma maneira um pouco mais saudável, equilibrada, mas como na adolescência tudo é muito intenso, né, eu comecei a viver coisas, a experimentar coisas, algumas eu achava que fazia sentido tentar, né, como beber, por exemplo. Outras, mesmo estando num contexto de adolescência e de rebeldia, eu tinha convicção que não era para mim, como drogas, por exemplo. E eu acho que foi uma fase de ver o lado talvez ruim, o lado escuro de quando a gente tem uma força, a gente tem uma criatividade,
mas a gente não aplica isso para o bem. Obviamente, nada disso vem do acaso, né, tinha uma série de contextos que me inseriam em decisões ruins, que me inseriam em grupos ruins, que me faziam ser essa pessoa imatura, tomando decisões muitas vezes eternas. Me arrependo de muita coisa, outras coisas eu sei que foram importantes para eu estar aqui hoje nesse lugar de liderança, orientar outras pessoas, ajudar outras pessoas, conhecer, não de ouvir falar, mas conhecer na prática o que é viver algumas situações e poder, não numa forma puritana, dizer faz ou não faz, mas falar assim: se você fizer isso, o que vai acontecer com você é aquilo. Mas lembro também de alguns lapsos assim de maturidade, de sabedoria. Lembro de ter, com uma maturidade até desproporcional ao momento que eu estava vivendo, sair de relações abusivas, que não tinham esse nome na época, sair de relações que não eram para mim, e mesmo com todo o meu senso de alto valor, com todo o meu senso de autocuidado abalado, mesmo nesse cenário, eu consegui tomar decisão, eu consegui sair de relacionamentos, eu consegui, sabe, reagir a isso. Então foi uma fase de descobertas, algumas boas, outras ruins, mas que me trouxeram até aqui. Você teve que desconstruir alguma coisa, como filho, né, com relação a nós, seus pais, a mim, sua mãe, para que você tentasse se descobrir, né, como a Yasmin de verdade? Sim, tive que desconstruir muitas coisas. Freud já diz, né, que a gente tem que revisitar, reorganizar. Eu acho que talvez a nossa família, na realidade que ela existia, né, uma família de Arraial do Cabo, uma cidade pequena, pessoas mais humildes, pessoas com pouquíssimo acesso à informação como a gente tem hoje, talvez não tivessem recurso suficiente para lidar com uma criança com um temperamento forte. E na verdade a gente nunca está pronto para o filho que vem pra gente, independente da gente ter um temperamento forte, do filho ter um temperamento forte ou fraco. Isso é algo que a gente descobre no caminho. Então, por muito tempo eu vi o temperamento forte como algo ruim, e realmente em alguns momentos é algo ruim, a gente precisa aprender a falar, a comunicar, a gente precisa aprender a se posicionar, a ser assertivo, né, sem machucar. Eu acredito que esse seja um desafio para muitas pessoas, para mim, inclusive, mas eu acho que a grande desconstrução qualquer filho vive é quando ele se torna pai ou mãe. Então, eu acho que se eu pudesse definir essa desconstrução em uma frase da música Pais e Filhos, do Legião Urbana, quando o Renato Russo diz, uma frase curtinha, ele fala assim: "Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você". Então, quando eu entendo que meu pai, minha mãe se tornaram meu pai e minha mãe, mas são pessoas com vivências pessoais, com dores pessoais, com feridas. Quando eu me vejo ali querendo dar o mundo para o Gael e às vezes não conseguindo dar nem o que eu deveria dar naquele momento, eu acho que são os momentos que eu diminuo o peso, que eu mais perdoo, que eu compreendo que, independente do que me foi dado, e eu sei que foi muito além do que vocês podiam dar. Então eu tenho
cada dia mais, sabe, aberto mão desse sentimento de cobrança, porque eu me pego, às vezes, achando que eu poderia dar mais para o meu filho. E essa culpa é uma culpa que acompanha a gente como mãe eternamente, quando na verdade é vontade de Deus que a gente também não preencha os nossos filhos 100%, porque senão onde entraria Deus nessa equação? Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu precisei desconstruir e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu encontrei pessoas cheias de dores, feridas e dificuldades, assim como eu. E o que você acha que veio da sua mãe que você carrega até hoje? Mais do que parece. Talvez pela minha skin profissional, imagino que as pessoas talvez enxerguem mais o meu pai, mas eu tenho um lado muito cuidadora. Eu sou extremamente atenta ao ambiente, eu consigo perceber quando alguém está ansioso, quando alguém está triste, quando alguém desviou o olhar, quando uma frase foi dita. O lado, assim, o esteio, né, o elo da família. Conseguir reunir pessoas, de amar reunir pessoas. Não sou uma grande cozinheira como você, mas não tem jeito. Acho que na nossa família, na nossa relação, comida é uma maneira de amar. Então, aquele reflexo de ver alguém triste e falar: "Cara, eu vou comprar um bolo para essa pessoa, vou comprar uma comida, vou trazer algo para essa pessoa". Eu acho que isso vem muito de você também. Eh, esse lado de querer servir a sociedade, né, de querer ajudar pessoas, de querer se conectar, tocar pessoas. Então, eu nunca vi você tratar pacientes como pacientes. Eu sempre vi um nível de amor, de entrega, de cuidado, que excedia essa relação profissional. E olha que coincidência, é exatamente assim entre eu e os meus clientes. Eu me torno amiga dos meus clientes, eu me relaciono, eu me conecto, eu me emociono com a história deles, eu coloco eles para deitar num divã, assim como você faz com seus pacientes. Eu acho que semelhança maior do que essa, talvez não tenha, né. Verdade. Você é a minha melhor versão. Sempre vai ser a minha melhor versão. E teve algo, né, que você acha eh, que eu te ensinei que só depois de adulta você passou a entender? Nossa, tantas coisas. Acho que a mais emblemática talvez seja como ser mãe, porque não tem curso, não tem faculdade, não tem manual, a gente sai de uma cirurgia e a gente tem que fazer aquele serzinho sobreviver. Não só sobreviver, como crescer, se desenvolver, ser alguém feliz. Então eu acho que talvez cuidar não é algo assim inerente à minha personalidade, né. Eu acho que antes de ser mãe eu nunca fui uma mulher maternal, uma mulher com esse tipo de sonho mesmo, né, de casar, de ter filhos. Essas coisas foram presentes, bônus que eu ganhei na minha vida. Mas eu acho que cuidar e perceber.
escutar o que o outro não diz. Talvez seja a habilidade mais linda que um ser humano pode ter num mundo tão acelerado, em que as pessoas estão conscientemente passando a perna nas outras, conscientemente prejudicando as outras. E você perceber o outro, você, sabe, conseguir ser resposta para o outro é algo incrível. Hoje deitada nesse divã, aonde termina a Yasmin que eu criei e começa a mulher que o mundo conhece? Não termina, eu me sinto a mesmíssima criança. Eu tenho os mesmos pensamentos, eu tenho vontade de rir das mesmas coisas. Talvez eu tenha um pouquinho mais de estresse, de preocupação, que a gente não tem quando a gente é criança. Mas esses dias eu estava até refletindo sobre isso. Nós somos a mesma pessoa, desde o dia que a gente nasce. O que muda é o repertório que a gente acumula, a famosa maturidade, porque a gente vai vendo situações, recorrências, coisas, e a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre como é viver. Mas no final do dia, por mais que eu já tenha vivido 34 anos, é a minha primeira vez vivendo. Então, eu sou a mesma pessoa. Seu podcast expõe a marca, né, dos outros. E hoje, qual é a marca em você que mais dói admitir e que ainda não cicatrizou? Se existe realmente essa marca. Uau! A marca que mais doeu e que mais cicatrizou, eu acho que eu não tenho como falar de outra coisa, né. Ali em 2019, quando eu tive depressão, acho que foi algo que não tem como marcar a vida toda, não tem como a gente não lembrar. Mesmo quando a gente está muito distante disso, não tem como a gente não temer viver aquilo de novo, que a depressão, diferente do que muita gente acha, ela não é uma tristeza, ela é uma desconexão. Assim como quando a gente está gripado e a gente come, a gente não sente o sabor de nada. É como se fosse isso nas nossas emoções. O que deixava a gente feliz não deixa mais, o que deixa triste deixa 10 vezes mais triste do que o normal. Uma vez eu escutei uma pessoa falando que ter depressão é como você ter a sensação de que você passou a vida toda anestesiado e de repente tiraram a anestesia, você passa a sentir todas as dores vezes 1000. Eu não sei se eu posso dizer que não cicatrizou, porque eu compreendi por que isso aconteceu, eu compreendi o que Deus queria com isso, eu compreendi que foi um momento, não é uma sentença para a vida toda. Eu compreendi, aceitei, me reconciliei com Deus, me reconciliei com quem eu tinha que me reconciliar, mas também aprendi que trauma não tem cura, né. Então, o que tem cura são as nossas emoções, são as nossas feridas. Um osso quando quebra, ele nunca mais vai ser um osso que nunca foi quebrado. Então a cicatriz está ali para a gente olhar, para a gente entender que aquilo aconteceu, para a gente entender que doeu, mas que aquela ferida tem algo a dizer para nós. E eu acho que o processo de cura ele está muito relacionado a você aceitar o que a ferida quis te dizer. Então, após esse período da depressão, você como é que você né,
se viu após esse período? Como é que você se enxergou após esse processo depressivo? Eu me enxerguei como alguém de carne e osso. Eu acho que a minha grande briga, eu acho que o agravar da minha depressão não veio da depressão em si, mas do tanto que eu briguei com a situação, do tanto que eu neguei, do tanto que eu não aceitei aquilo que estava acontecendo comigo. Então, eu lembro que 90% das minhas sessões de terapia eram eu questionando como eu, uma pessoa tão feliz, tão realizada, poderia estar sentindo tristezas tão profundas. E em terapia eu descobri que, na verdade, a minha briga com a depressão vinha justamente do fato de eu ser filha de 2 profissionais de saúde mental. Então era como se eu não quisesse me ver nesse lugar de vulnerabilidade, como se eu não quisesse nem ser a paciente. De alguma forma, os papéis filha e paciente disputavam espaço. E no momento que eu entendi isso, que eu aceitei isso, sem coincidência nenhuma, né, foi o momento que eu comecei a melhorar. Então eu acho que foi o momento de eu me enxergar como alguém, abalável, como alguém que não só não pode estar 100% bem o tempo todo, como não deveria estar 100% bem o tempo todo. Durante o meu processo depressivo, eu escrevi uma poesia que ela ela marca, assim, o meu momento de cura, esse momento de aceitação. E uma das frases era: "Eu descobri que no abismo profundo moram todas as cores do mundo". Eu consegui ver na escuridão uma infinidade de cores que estavam escondidas ali naquela escuridão, mas que poderiam me ensinar sobre Deus, sobre perdão, sobre cura, sobre poder ser, sobre abaixar a guarda, sobre ser cuidada, sobre ser curada. E eu tenho convicção de que eu precisei passar por isso, embora tenha sido muito triste, muito dolorido, e por muito tempo eu não conseguia nem falar sobre isso sem meu coração acelerar, sem eu ficar muito mexida. Você trabalha construindo marcas e narrativas para os outros. E qual é a marca que eu, como mãe, imprimi em você, mas que você teve dificuldade de ressignificar? Eu acho que o fato de nós sermos parecidas em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo mulheres com substâncias muito diferentes, né. Você sempre foi uma mulher doce, leve, você sempre foi uma mulher muito sensível. Eu tenho um pouco disso, mas no geral eu não sou reconhecida por isso. Então eu acho que esse lugar de entender que o meu temperamento forte não é um defeito, de entender que a minha força não é algo que necessariamente ofende ou que eu deveria, sabe, guardar no bolso. Eu não diria ressignificar, porque eu acho que isso é parte do processo da gente estar vivo, da gente ter que educar alguém muito diferente da gente. Hoje eu tenho um filho com um temperamento tão forte quanto o meu, e eu sinto essa dificuldade, às vezes, de endereçar algumas coisas para ele. Mas talvez esse seja o ponto. Somos diferentes e somos valorosas, temos o mesmo valor, na mesma medida. Entender também que caminhar, às vezes, para decisões diferentes das suas, caminhar para um estilo de vida, um estilo de pensar, um estilo de enxergar valor em coisas, às vezes muito parecidas, mas às vezes coisas um pouco diferentes, não faz eu ser pior, não faz eu ser inferior. Na verdade, acolher esse meu lado mais criativo, mais expansivo,
que começou a aparecer ali depois da minha infância, e entender que isso não necessariamente é algo ruim. E o que te fragiliza hoje, né, que ninguém sabe, que ninguém percebe em você? Eu acho que o meu grande calo é ter o ímpeto, ter a capacidade, ter a paixão, mas quando eu tô ali com a bola no pé, de frente para o pênalti, me pergunto: "Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta?". Eu acho que essa é a minha grande fragilidade hoje. Duan tá cansado de conhecer esse lado, né, do choro de cansaço no fim do dia, e quando eu viro pra ele e falo: "Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir", porque a gente inventa muita moda, né, a gente cria muita coisa, as pessoas têm muita expectativa em nós, tem uma boa quantidade de mulheres que se inspiram e me veem como referência. E eu isso não me dá temor, porque eu, graças a Deus, eu só tenho uma vida. A mesma coisa que eu sou dentro de casa, eu sou fora. Eu acho que eu recebo com muita humildade e, ao mesmo tempo, com muita honra esse papel de ser referência. Mas o dar conta é muito difícil. Acho que talvez o lugar mais frágil da minha vida hoje seja o medo de não estar conseguindo ser uma boa mãe. O medo de, às vezes, num dia em que muita coisa exigiu de mim, o cliente, o projeto, e a minha concentração é uma moeda muito cara, porque pela maneira como o meu cérebro funciona, né, e às vezes chegar no fim do dia e falar: "Será que eu perdi alguma coisa? Será que eu esqueci alguma coisa?". Hoje Gael teve prova de história e é uma prova que ele precisa tirar uma nota boa, e foram 20 minutos de estudo. Imagina se meu filho fica de recuperação porque eu tive abertura de mês na empresa e não consegui estudar com ele. Esse é o lugar que às vezes me tira o sono, que às vezes me faz chorar muito. Hoje adulta, quem é você quando não está sendo a Yasmin que as pessoas conhecem? Cara, eu sou a pessoa mais feliz que eu conheço, assim. Eu preciso de muito pouco quando eu tô em casa, apesar de ser uma mulher cara, de gostar de viajar e de gostar de comida japonesa, de comprar roupa, mas, assim, quando eu tô em casa, parece que eu volto naquele mundinho da Yasmin criança. Então eu invento brincadeira com o Gael, eu invento apelido pra ele. Eu tenho um prazer de assistir filme, um prazer de colocar uma música e apreciar essa música, e eu percebo que muito do que me faz muito feliz hoje, parece que é um espelho das coisas que me faziam muito feliz quando eu era criança. Então, eu tinha o meu rádiozinho quando eu era criança, colocava lá o CD da Britney Spears, da Christina Aguilera, eu colocava as músicas da Sandy, eu ficava sonhando, né, com eu fazendo shows. Ficava sonhando com o dia que eu ia ter um namorado, com o dia que eu ia ter uma roupa parecida com a da Sandy. Eu imaginava tanto. E eu acho que hoje quando eu desarmo, quando eu não preciso estar maquiada, quando eu não preciso estar em cima de um salto, quando eu posso rir, brincar, ser sem filtro, esse é o melhor lugar do mundo para mim. Estar perto de gente que eu tenho intimidade, que vão compreender as minhas brincadeiras, que vão acompanhar a rapidez da minha mente, do meu humor. Eu acho que esse é um lado que pouquíssima gente conhece, porque
as pessoas me veem como muito séria, como muito culta, e eu amo brincar. Eu não suporto estar num ambiente em que eu preciso ser tolhida, em que eu preciso ser acho que eu jamais aguentaria estar num relacionamento, por exemplo, em que uma pessoa, né, o meu parceiro me filtrasse o tempo todo, porque eu gosto de estar perto de gente para conversar, para me conectar, para rir, para fazer piada, sabe, um pouco ali do meu avô Hélio, um pouco do meu avô Davi, um pouco dos churrascos da nossa família, que sempre tinham, assim, brincadeiras e piadas que eram barbaridades, pensando bem hoje. Mas era tão divertido você poder ser você mesmo, você não precisar ficar se vendendo, sabe. Eu acho que esse é o melhor lugar. Essa pra mim é a recompensa depois de um dia em que eu precisei performar. E eu ia te lembrar exatamente isso, esse lado seu, engraçado e de rir, vem realmente dessa genética aí, dos 2 avós, né, do paterno e do materno, né. Então, lembra muito toda vez que você está num ambiente e que você tem essas tiradas engraçadas e que você se diverte, você entra num lado, cômico mesmo, né, que muitas pessoas não conhecem. Eu acho que só os amigos mais íntimos, né, e a família. Mas eu gostaria de saber o que que você faz com o meu neto e que, né, ali no momento de mãe com filho, né, e que ajuda a matar a saudade de algo que você tenha vivido na infância, de repente, comigo. Então, tá aí um ponto que talvez você não tenha recebido os créditos devidos, mas você é uma pessoa extremamente criativa e extremamente engraçada também. Então essa coisa de inventar apelido, essa coisa de às vezes ver um objeto e sentir nervoso do objeto, porque ele é bonitinho, porque ele é pequenininho. Os tais dos nervosinhos também, né, aquele ataque de fofura quando você pega um filho e você beija, 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 e você cheira, 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 cheira. Isso lá em casa é quase um evento. Então eu falo para o Gael: "Vamos deitar na cama pra gente ficar de agarrinho?" E aí a gente não precisa fazer muita coisa. Ele deita do meu lado, aí eu faço cosquinha, aí depois eu brinco de homem-águia com ele. São coisas que a gente vai inventando ali juntos. Beijo, abraço, invento apelido, faço ele rir. Ele tem o mesmo humor que eu. Ele ri, mas daqui a pouco ele vira o olho, ele fala: "Mamãe, você tá doidinha". Então eu acho que essa intimidade, esse lugar de não precisar de muitos pretextos, sabe, uma lembrança que eu tenho muito forte da nossa infância, se foi indicado ou não, se era indicado pra minha idade ou não, eu não sei. Mas eu sei que a gente assistiu muita novela juntas e, ai, às vezes eu sinto falta dessa época, né, que a gente esperava dar o horário da novela e ligava a TV, e minha avó ficava lá brigando com o vilão da novela e você, ao mesmo tempo, fazendo comentários sobre a novela: "Essa mulher é doida, isso aí não sei o quê, não sei o quê". Esse imaginário, né, da família dos anos 90, dos anos 2000, cara, é uma delícia. Então esses rituais, essa coisa de você estar dentro de casa e criar pretextos para você ter tempo de qualidade, tempo de intimidade com seu filho. Talvez para você era só mais um dia que você queria ver a novela das 9 e a sua filha de 8 anos estava ali do seu lado. Mas para mim virou profissão. Então, valeu. E tem algo que você gostaria de ter me dito em algum momento mas por alguma razão você não disse? Eu acho que as palavras sempre tiveram ali comigo, né. Você citou a redação, a tia Carla, que viu essa redação e cantou a pedra de que eu ia para a área criativa. E essa marca de escrever carta, escrever uma poesia,
no aniversário entregar uma poesia. Eu sempre tive muito isso. E, obviamente, que em determinados momentos da minha vida isso se perdeu. Na adolescência, quando a gente se desconecta, na adolescência, quando a gente questiona tudo, quando a gente tem que encarar que nossos pais são pessoas imperfeitas como a gente, isso se perde. Depois, quando o filho nasce, a gente tem que voltar o filme todo para entender agora carne e osso o que é ser mãe. Isso também se perde um pouco, porque algumas coisas a gente compreende melhor, outras a gente compreende menos ainda do que a gente compreendia. Mas talvez o que eu falaria seria, na verdade, um reconhecimento de quão parecidas nós somos. Embora a vida toda tenha parecido que nós éramos mais diferentes do que iguais. Eu acho que hoje o meu grande troféu, que não é ser empresária ou ser isso ou ser aquilo, que é poder dizer que eu sou uma mulher de 34 anos, plenamente feliz, vem da definição de felicidade que você compartilhou comigo. Vem de não ter precisado perder tudo para saber que o valor está na família. Vem de não ter precisado, sabe, eh, não ter precisado passar pelas perdas que você passou para que eu encontrasse o meu caminho. Talvez te agradecer, porque a sua vida, as suas escolhas, a sua existência, além de ser o lugar da onde eu vim, até a minha vida adulta foram verdadeiros atalhos que eu encontrei para uma vida mais feliz, porque algumas dores eu não precisei passar, foi você que passou. Tem uma frase que não é nada poética, mas que eu sempre usei. Você não precisa levar um tiro para saber que é ruim. E quando eu ia atrás da proteção, do cuidado e do carinho, era para isso. Para que nunca você precisasse passar por nada que fosse ruim, porque maturidade não vem de experiência ruim. Maturidade vem das escolhas, maturidade vem com a idade, com o tempo, vem com os conselhos, sim, e vem principalmente com o ambiente de amor. E todas as vezes que eu entro na sua casa, que diga-se de passagem, infelizmente eu quase não tenho tempo de ir ainda, mas eu vejo essa mulher. Eu me vejo na mulher que bota a mesa, na mulher que tira a mesa, na mulher que pergunta: "Amor, você já comeu? Filho, vem, já coloquei o seu". Eu me vejo nessa mulher. E aí, eu olho para trás, para uma Yasmin de uma adolescência. Você não foi rebelde, você foi uma adolescente mais agitada. Eu fui uma mãe dura, porque eu tive que ser, para você ser essa pessoa que você é hoje. Mas eu sabia até onde você poderia ir, e eu estava ali atrás de você no seu rastro, mas eu sabia o que tinha dentro de você.
era só curiosidades, era só uma adolescente tentando se encontrar. E eu sempre falo isso para mim mesma, toda vez que eu me lembro da adolescência da Yasmin, que não foi rebeldia. Eu digo sempre que tinha um pouquinho de astúcia, né, perdi o celular, aquela coisa toda, mas nada mais sério do que isso. Então eu sei que por isso que eu te falo que você é a minha melhor versão, e em muitas coisas você estava certa, e em muitas coisas eu estava errada, porque não sou psicanalista, né, mas o pouco de Freud que eu estudei, perguntaram para Freud qual seria a receita para criar filhos, e ele disse que não tinha uma receita básica, porque cada filho vem de uma forma, com uma genética, né, com traços de personalidades diferentes. Mas a gente tenta por amor. E eu penso assim, toda mãe, ela erra por amor, porque ela erra tentando acertar, porque ela erra achando que vai dar certo, que essa é a forma. E uma coisa eu tenho em mente, que eu dei mais do que recebi. Mas o pouco que eu recebi, eu sei que foi suficiente para eu chegar até aqui e te ver da forma como eu te vejo hoje. Como essa mulher incrível, que eu tanto admiro, porque é o Dia das Mães, mas você também é mãe, né? E essa preocupação, né, de que se esse apartamento tem grade, tem tela, já pegou ele na escola, mãe, quando é para eu, né, pede para a gente buscar. É Isaura inteira, é Isaura inteira. Teve algum momento que você achou que precisava ser forte demais para mim? Foi muito difícil te ver, me ver doente, principalmente sendo uma psicóloga. Mas eu não digo que foi difícil, eu tinha consciência de que eu precisava desse colo, eu tinha consciência que era hora de não ser tão forte. Você se sentiu sozinha em alguma fase da sua vida? Sim, me senti sozinha, não no sentido de ter poucas pessoas ao redor, mas talvez ter muitas pessoas ao redor e nenhuma delas ser alguém que me conhecesse profundamente. Eu acho que todos nós experimentamos de solidão e isso não tem pai e mãe que consiga suprir. Eu sou da teoria de que muitas vezes é vontade de Deus que a gente se sinta sozinho, para que a gente possa encontrar Ele no final do nosso processo. Falando sobre trabalho, da sua área profissional, quando que você percebeu que o que você estava construindo era grande? Eu tive 3 momentos em que eu percebi isso. 3 momentos, 3 professores. O primeiro deles, tia Carla, quando te chama para falar da redação, como você já contou. Dali para frente foi só para trás, porque eu entrei na adolescência e
larguei estudo, até as disciplinas que eu era boa, eu consegui ficar ruim nelas, de tão dedicada em ser uma péssima aluna que eu era. Mas quando eu entro na faculdade, conheço a Heloísa, professora Heloísa, e ela olha e tem um comportamento semelhante ao da tia Carla, ali na primeira série. Ela olha e ela fala: "Birmin, você é diferente. Você tem algo que eu quero investir". Ali, de novo, eu topo acreditar no que aquela professora está vendo. Terceiro momento, terceiro marco no mestrado, o professor Eduardo Ariel, quando de novo ele olha para mim e fala: "Vou abrir mão de alguns orientandos aqui, porque eu quero orientar você no seu estudo, na sua pesquisa". De novo eu vejo alguém vendo algo de muito valoroso em mim, e eu acho que talvez a diferença da minha trajetória para das outras pessoas não seja nem talento, inteligência. Eu sempre acreditei muito em quem acreditava em mim. Então eu nunca me fiz de tímida no sentido de: "Ah, eu não devo ser tão boa assim". Quando alguém olhava e via valor, eu acreditava na pessoa, e o que ela investia em mim, eu também investia, e segui em frente. E o que você acha que mais me surpreende no seu sucesso? O que mais te surpreende no meu sucesso? Pai e mãe não se surpreende com o sucesso de filho, né. A gente sabe, para mim o Gael vai ser o maior, o mais de todos os tempos, porque ele é o menino mais inteligente do mundo. Mas talvez a sua surpresa seja no meu lado, talvez, mais nerd, mais estudiosa, porque isso foi uma surpresa até para mim, né. Responde você. A sua organização, a sua habilidade, de fazer seu dia ser tão produtivo. É um milagre, né. É uma surpresa, mas é algo, assim, divino. Eu também Isso não entendo da onde vem. isso realmente é algo, você produz num dia de maneira, assim, espetacular. É uma é algo realmente que já me surpreendeu. Hoje eu já acostumei, mas já me surpreendeu bastante, né. O que você acha que me preocupa em você? Acho que a rodinha que eu tenho no pé, né, o gosto por viagem, eu vejo o medo nos seus olhos quando a gente volta muito encantado por algum país, o medo da gente se mudar, o medo de ficar longe do seu neto. Isso aí eu falo e respondo sem medo. É, pois é. Acho que vamos trocar de lugar então, porque realmente você você me deu um grande presente. Quando você achou, né, a sua família, o genro que você me deu, que é um filho, o neto que você me deu, os netos, né, que você ainda vai me dar. Então, eu acho que justifica, né, o medo de estar longe, de ficar longe, de não poder viver e conviver com tudo isso, né, nos nossos almoços de domingo, no nosso café de final de tarde, nossa feijoada, né, que você pede para fazer, mas que você não come feijoada. Eu acho que tudo isso justifica. Mas eu não tenho medo, eu oro.
Você precisou abrir mão de algo para você se tornar a pessoa, né, a profissional que você é hoje? Precisou abrir mão de algo? Ah, de muita coisa, né. Precisei abrir mão de uma falsa segurança que talvez ser funcionária dos outros me traria. Precisei abrir mão de uma rotina ordinária, comum. Precisei abrir mão de conforto, no sentido de ter uma vida estável, ter uma rotina estável, que é algo que inclusive eu gosto, mas no meu estilo de vida hoje não é possível. Precisei abrir mão da do controle de como vai ser o dia seguinte, o mês seguinte, entender que ser empresário é se lançar, é ousar, é tentar, é gastar dinheiro antes de ter. Precisei abrir mão de muita coisa. Acho que o grande prazer desse processo é saber que eu não estou me tornando uma pessoa pior. Com todos esses aprendizados, eu estou me tornando alguém mais flexível, alguém mais simples, diferente do que pensam. Quanto mais poder a gente tem, quanto mais responsabilidades a gente tem, mais simples e ensinável a gente tem que ser. E você sente falta de algo? Sinto falta de sinto falta dos verões em Arraial do Cabo. A minha única preocupação era pensar o que a minha avó tinha feito de almoço. Sinto falta das noites assistindo novela. Sinto falta de ter menos preocupações, de não ser a pessoa que precisa se preocupar, a pessoa que precisa fazer acontecer. A pessoa que está o tempo todo escutando perguntas e tendo que ter respostas na ponta da língua. Às vezes eu queria voltar a ser aquela criança despreocupada, imaginativa. Então você sente falta disso. Sinto, sem dúvidas. Que tipo de mulher você acha que eu ajudei a formar? Uma mulher forte, uma mulher com, como diz aquela música, com a estranha mania de ter pé na vida. Acho que um dos grandes tesouros que eu recebi de você é a capacidade de rir da desgraça, de rir da tristeza. Pode ficar mais leve, pode ser menos dolorido do que é. Isso depende da maneira como a gente recebe, da maneira como a gente verbaliza as nossas crises, as nossas dificuldades. E a nossa família sempre foi uma família de rir muito das desgraças e das tristezas. No bom sentido, né, não como um escárnio, mas realmente tornar aquilo mais leve, falar: "Caramba, tantas pessoas que isso poderia acontecer, aconteceu logo comigo". E eu acho que essa é uma baita de uma habilidade, se vendesse em farmácia, ia vender a rodo. E qual a parte da história, da sua história que começou comigo e que você precisou continuar sozinha? Foi difícil. Eu não consigo enxergar um lugar que eu precisei continuar sozinha. Talvez um dia esse momento chegue, e eu não quero pensar nele agora. Mas até hoje, tudo que eu empreendi, tudo que eu todos os projetos, todas as modas que eu inventei, todas as direções de Deus que eu tive,
você estava ali comigo, dando suporte, se preocupando, mas orando, participando, torcendo, achando tudo que eu fazia incrível, maravilhoso. Eu não consigo me enxergar sozinha ainda em nada, tanto na minha profissão quanto na criação do meu filho, nos momentos em que eu preciso de suporte, em que você, na sua loucura, trabalhando muito, remaneja um paciente, dá um jeito de mexer na agenda para conseguir buscar ele na escola, para conseguir ter um tempinho com ele. Até mesmo no momento que ele era neném, eu tinha ali de 9 a meio-dia para trabalhar, no meu turno da manhã. Era 9 a meio-dia que você conseguia ficar com ele, você fazia questão. Eu acho que seria injusto dizer que eu precisei aprender a fazer algo sozinha, porque na verdade eu não aprendi. O dia que eu precisar aprender, eu vou ter que aprender do zero. Existe alguma pergunta que você gostaria de ter feito para mãe psicóloga, né, mas que você teve medo de ouvir a resposta como filha? Algumas, algumas perguntas, mas eu acho que eu encontrei a resposta na vida. Talvez perguntas ali como adolescente eu poderia ter feito, ter tido mais coragem de tocar em um assunto tabu, mas com aquela vergonha que a gente sente, a gente não tem essa coragem. E aí a vida acaba ensinando a gente. E você acredita que, por ter uma mãe psicóloga, em algum momento eu deveria ter percebido algo em você que eu não percebi? Sem dúvidas, como eu também, com certeza não percebi muitas coisas no Gael, mas eu acho que deve ser um grande desafio você ser uma pessoa que passa ali, às vezes, 10 horas por profissão, perceber o outro, ler o outro o tempo todo, e quando você chega em casa você quer desarmar, você quer ser percebida. Então, o fato de eu ter sido uma adolescente talvez mais fechada, menos comunicativa ali com a família, né, muito com os amigos, mas pouco com a família, com certeza, talvez enxergar essa rebeldia, que você acabou de dizer que não é rebeldia, e talvez perceber um certo pedido de socorro ali nas companhias que eu buscava, nos hábitos que eu adquiri, e iria ajudar. Mas eu compreendo todas as limitações. É a sua primeira vez aqui também. E para finalizar, o que a Yasmin adulta diria para a Yasmin criança que esperava a mãe chegar em casa para brincar? Eu me sinto muito privilegiada. Eu acho que eu tive uma história de pouquíssimas dores e muitas alegrias. Realizei sonhos que eu nem tinha. Me casei, tive um filho. Então, talvez eu diria para essa Yasmin: continua planejando pouco, continua sendo até um pouco desatenta, sabe? Não planeje em detalhes uma vida, porque com esse seu jeitinho meio lenta, meio distraída, fechadinha para alguns, um universo para outros, é desse jeitinho que Deus vai te surpreender.
aproveita os teus pais, perdoa eles, eles deram além do que eles podiam, eles foram os melhores que eles podiam. Siga sendo otimista nas relações, amando pessoas, amando conviver com as pessoas e aguarda, porque o que vem é gigantesco. É melhor do que você ser uma cantora do nível da Sandy. Continua simples, distraída e com pouca expectativa, porque o futuro que tá vindo é melhor do que tudo que você assistiu.